é um oferecimento. Volvo XC40 com City Safety, pela segurança de todos. Vamos girar a pauta aqui, minha gente. Vamos girar o assunto, porque estampando a capa da revista Veja desta semana, o ex-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Fábio Weingarten, culpou o ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, pelo atraso das vacinas no país, mas eximiu o presidente Jair Bolsonaro de qualquer responsabilidade, né, Paula? É interessante falar que ele culpou o Pazuello, mas ele nem fala assim. Ele fala, né, que ele só trocou 3 palavras com o Pazuello na vida. Não tem culpado. Mas ele coloca na conta do Ministério da Saúde. Então vamos lá, olha, o publicitário Fábio Weingarten, que assumiu em 2019 o comando da Secretaria de Comunicação da Presidência. Depois de quase 2 anos ele deixou a Secom, deu essa entrevista exclusiva para Veja e falou ali de um intenso duelo travado entre ele e o Ministério da Saúde, então conduzido pelo ex-ministro Eduardo Pazuello, principalmente em relação à vacina. Discussão da vacina do ano passado, setembro do ano passado, não é verdade? E aí, o que aconteceu? Ele diz que ele soube que a farmacêutica Pfizer tinha encaminhado uma carta para o governo oferecendo as tais das 70 milhões de doses da vacina, que estavam ali ainda em fase de teste nos Estados Unidos e tal, e que o Ministério da Saúde não tinha se interessado por essa proposta e nem sequer respondido a essa carta. Aí o Fábio falou, bom, nossa, né, peraí, levou essa informação para conhecimento do Bolsonaro, que o autorizou a negociar pessoalmente as bases para um contrato com a empresa para trazer a vacina para o Brasil. E aí ele diz o seguinte, ó, peguei aqui uma frase do Fábio Weingarten. É verdade que a vacina não estava aprovada pela Anvisa, mas o Ministério da Saúde poderia ter deixado as vacinas encomendadas, armazenadas, com um pipeline de entregas. Então, ter se antecipado ali. Né? Só que essas negociações que ele conduziu, discutiu, etc. e tal, não foram efetivadas pelo Ministério da Saúde. E aí ele explica mais ou menos o porquê disso. Ó. Existiam as 3 famosas cláusulas leoninas do contrato. Descreve ali essas cláusulas com detalhes. Aí ele diz assim, ó, essas foram as cláusulas que dificultaram a negociação no ano passado. Houve várias reuniões para discutir e tentar superar esses obstáculos. Cheguei a convidar o Felipe Martins, assessor internacional do Planalto, para participar de uma dessas reuniões com os diretores da empresa. Ouvir as coisas que eram ditas, as dificuldades que eles relatavam. Havia excesso de burocracia e pessoas despreparadas cuidando dessa questão. Despreparadas aqui, tá? No Ministério. Né? Pessoas que se apequenaram, que não souberam lidar aí com esses times jurídicos para superar essas dificuldades. Então ele fala ali de incompetência, ineficiência dos gestores do Ministério da Saúde. Vai sobrar pro Pazuello. Comandados por Pazuello, exatamente. Que foi demitido do cargo no mês passado. E aí, uma informação de que circularam rumores de que haveria aí um mandato de prisão expedido contra o Pazuello exatamente por irresponsabilidade. Houve esse falatório, assim. Aí ele não sabe se essa foi a causa, mas fato é que logo depois disso ele acabou demitido. Bom, caso essa vacina tivesse chegado, a gente sabe, poderíamos estar vacinando aqui no Brasil desde dezembro, então seria um grande adianto aí. Não aconteceu, mas o Fábio poupou o presidente da República, afirmou que o Bolsonaro sempre se preocupou com todos os lados da crise, sempre disse que compraria vacina quando aprovadas por órgãos sanitários, e aí ele diz exatamente o seguinte, ó, o presidente Bolsonaro está totalmente eximido de qualquer responsabilidade nesse sentido. Se as coisas não aconteceram, não foi por culpa do Planalto, ele era abastecido com informações erradas. Não sei se por dolo, incompetência ou as duas coisas. Diziam que a pandemia estava em declínio e que o número de mortes diminuiria muito até o fim do ano. O Fábio também falou que ele conversou com pessoas de todos os poderes aí em relação às negociações que estavam acontecendo da vacina. Então, conversou com líderes ali políticos, conversou com o Supremo. Gilmar Mendes sabia que ele estava aí nessa tentativa dessa negociação. E aí, o que acontece? Na semana passada, o Congresso criou essa CPI, que vai investigar a responsabilidade do governo Bolsonaro.
O ex-secretário deve ser um dos primeiros convocados a depor sobre isso. Acredita-se que ele saiba bastante. Agora ele revelou um pouco, talvez saiba mais coisas, né? Sob pressão, traga aí mais informações, detalhamentos disso. E o próprio Fábio respondeu à Veja se ele acredita que a pandemia possa ter um impacto no projeto de reeleição do presidente. Ele disse o seguinte, você tem duas questões fundamentais para responder a essa dúvida. Primeiro, o enlutado esquece a morte de seu ente querido? 2. A família do enlutado acredita ao governo do presidente Bolsonaro a morte do seu ente querido? Se a segunda resposta for não, o presidente segue firme rumo à eleição. O governo acertou na mosca na onda da economia. O presidente foi muito assertivo no auxílio emergencial. Todo mundo sabe que o governo executou o maior programa de ajuda já realizado na história do Brasil. Agora, se a resposta à segunda pergunta for sim, ou seja, se as pessoas acreditarem ao presidente a responsabilidade pelas mortes durante a pandemia, isso pode impactar na reeleição de 2022. Muito bem, Paulinha. Ô Zé, tô curioso para saber como é que repercutiu aí em Brasília essa entrevista do Fábio Weingarten. Surpreendeu mesmo. Olha, a história é a seguinte, o Fábio Weingarten sempre foi muito próximo do presidente Jair Bolsonaro, ainda um pouco antes ali da campanha eleitoral, ele começou a seguir o presidente, se apaixonou pela ideia, né, da candidatura e seguiu. Chegou no Palácio muito forte, ganhou todas as disputas, e começou a perder quando disputou com o ministro das Comunicações, Fábio Faria, e depois ele se sentiu ali meio escamoteado e não gostou da ideia e preferiu sair do governo. Ele será convidado ou convocado para ir à CPI da Covid do Senado Federal. Eu entendo que esta fala dele, essa entrevista, reclamaram muito, dizendo, olha, a Veja é inimiga, olha, você está jogando contra o presidente, e ele apresenta essa defesa do presidente como no sentimento, olha, eu não estou traindo ninguém. Não. Mas, na verdade, é uma autovacina. Ele está se vacinando contra um assunto que iria explodir no plenário da CPI. Ele atravessou o samba. Aqui é comum, todos querem ficar perto do chefe. Tem uma história antiga aqui de um deputado que chegou no gabinete, indo para o aeroporto, estava com 2 malas, né? Quando ele foi pegar a mala, um assessor, não, deixa que eu levo, chefe. Pegou as 2 malas. E o outro assessor, querendo dividir a proximidade, disse, leva uma que eu levo a outra. E pegou a mala, brigando pela mala do chefe. Aí um assessor olhou para o outro e fez assim, tipo assim, um cachorro rosnando com o osso, para demonstrar como é que é a disputa aqui pela proximidade com o chefe. E o Weingarten tinha uma proximidade muito grande com o presidente Jair Bolsonaro. Mas isso não autorizava ele fazer essas reuniões, né, em nome do governo, com a presença do Paulo Guedes, um mercado milionário e tal, e isso poderia ser visto como interferência no Ministério da Saúde e defesa de interesses pessoais. Foi por isso que ele deixou o governo quando foi acusado de fazer uma defesa de interesses pessoais. Essas cláusulas já foram citadas por mim aqui desde o início, que foram o impedimento para a compra antecipada das vacinas, enfim, elas sempre foram de conhecimento. O que a gente não sabia era desse bastidor, e inclusive foi negado aí pelo ministro Paulo Guedes, essa reunião onde ele iria comprar vacina, ele dizendo que não era o objetivo e nem compromisso dele. Então, no meio dessa fala toda e desse debate está a história de o porquê ele foi procurar o laboratório, porque ele tentou entrar nesse mercado. E deixa mal o ministro Eduardo Pazuello, que deve explicar por que ele não estava presente nessa negociação, né? Perfeito. Zé Maria Trindade participando conosco nesta semana aqui no nosso Morning Show. Zé, abração pra você, a gente se vê semana que vem. Muito bem, obrigado. Muito Valeu. bom dia. Tchau, tchau. Olha, um ingredientezinho aí para vocês discutirem, para aquecer o Adrilles. O que é que está rolando de comentário, assim, que estariam preparando o Pazuello para ser uma espécie de um boi de piranha, digamos assim. Tá pronto. Vamos colocar a culpa no Pazuello e isentar o presidente. Outra coisa, o Weingarten era secretário do quê? Das comunicações, né? Ele ainda é. Ainda era, né? Não, ainda hoje em dia. Não, formalmente não, mas ele continua desempenhando o papel. Essa entrevista é um papel dele. E outra coisa, qual foi a grande campanha de comunicação do governo contra a pandemia?
Não, teve campanha de divulgação. A grande campanha contra a grande não. A favor da aglomeração. O Brasil não pode parar. O Brasil não pode parar. O Brasil não pode parar. Não teve. O governo tirou. O governo achou tão boa que tirou. Ele nem lançou. Ele nem lançou. É um prêmio Nobel falar de liberdade civil. Ele tá apontando o dedo pro Pazuello, mas teve falhas na gestão dele também. Falar um negócio pra vocês. Eu achei maravilhoso. Deixa eu pontuar uma coisa. Você não racha da ala ideológica O único presidente falou de liberdade de trabalho. Paulinha, muito obrigado, viu? Agradeço Pois é, bastante pela sua desculpa. intervenção. Mas é super rápido. Fábio Weingarten é ouvinte nosso. Então vamos mandar um recado pra ele. João Pinheiro da Fonseca. Fábio Weingarten era secretário de comunicação do governo. Hoje em dia ele não é mais, ele perdeu o cargo. Mas a função ele continua desempenhando. Essa entrevista é parte disso. É boa pro Bolsonaro? É óbvio. Coloca toda a culpa do desastre no colo do doce Pazuello, que saiu com fama do ministro mais incompetente da saúde no pior momento da pandemia. O desastre das mortes, Adriles. Olha, o Brasil já é o pior da América Latina em mortes. Vamos lá, calma, não terminei ainda. Pazuello, agora a bola tá com você. Você foi leal ao Bolsonaro e ao fazer isso, traiu o povo brasileiro. Deixou milhares, dezenas de milhares de pessoas morrerem à toa. Pazuello fez isso. Agora, a lealdade dele está sendo recompensada pela fogueira. O governo está jogando Pazuello, Adriles, na fogueira para proteger o seu amado, idolatrado Bolsonaro, que não tinha culpa de nada, né? Ele disse que só compraria vacina se tivesse aval da Anvisa. Isso é mentira. Quem desmascarou essa mentira foi a Jovem Pan. Quando ele estava ali no Pingos nos Is, o Vitor Brown perguntou para ele, e se a Coronavac for aprovada pela Anvisa, o senhor daí compraria? Ele disse, não. Então era mentira, desde o início. Agora, além disso, então Pazuello traiu o povo brasileiro e o governo não retribuiu a lealdade do Pazuello, jogou ele na fogueira. Agora está nas mãos do Pazuello falar o que viu e ouviu do presidente. Alô, Matias. Oi. Então fala, querido. Então fala. Veja bem, essa é a denúncia do pós-fato que todo mundo já conhece. Todo mundo sabe que o Brasil realmente errou em não comprar em agosto as vacinas da Pfizer. Mas havia um contexto muito claro e muito diferente do que é hoje. Primeiro, o contrato da Pfizer da compra de 70 milhões de doses era draconiano, eles não se responsabilizavam por efeitos adversos que poderiam acometer as pessoas, não se responsabilizavam exatamente por mortes que poderiam advir de vacinas, a vacina não tinha sido testada, eram muitas doses, naquele momento começavam a achatar o número da curva de mortos e infectados, o governo realmente apostou, erroneamente ou não, em um tratamento precoce que pudesse aliviar as mortes, ou seja, era tudo muito vago naquela época. A gente estava chegando naquele momento à imunidade de rebanho, mas houve uma nova... agosto, setembro, os números estavam desabando, era a imunidade de rebanho. É igual tá acontecendo agora, meu caro. Aí, em dezembro, novembro, apareceu... Então agora não precisa de vacina mais, é isso? Agora não precisa mais, então. Não, uma coisa não anula a outra. Apareceu em novembro, dezembro, uma nova cepa, aí o governo instado pela emergência da situação, a comprar vacinas, comprou vacinas, foi atrás, realmente o Dória tem um certo mérito nesse sentido, porque ele já tinha trazido a vacina chinesa para cá, mas o governo, através do Ministério da Saúde, adquiriu as vacinas pelo Programa Nacional de Vacinação, que a logística da distribuição se transformou hoje no quarto maior comprador, país que mais vacina no mundo. 55º. Peraí, por causa de 2 ou 3 semanas, realmente um errinho de cálculo do governo em agosto, que não dava pra prever. Não é 55º. Vacina é comprada por unidade. Não é por milhão de habitantes. Esse é um cálculo imoral. Você acha que a Pfizer ofereceu 70 milhões pra todo mundo? Eu só quero aprofundar um pouquinho nessa discussão aqui, que eu quero que o senhor Adriles Jorge me explique e explique a todos. É o seguinte... Você fala de mortes por milhão de habitantes, mas vacinas em número absoluto. Por que Adorei isso? Sua pergunta. Por que isso? Me responda. Por uma questão muito simples. Você compra vacina por unidade. Se você colocar vacina por milhão de habitantes, Mônaco, as Ilhas Seychelles, Islândia, que tem 10 mil, 30 mil, 40 mil habitantes, serão realmente os países que mais vacinam no mundo. E os mortos também não são unidades? Não, mas os mortos, eles não são comprados, eles acontecem. Você tem uma política de vacinação em massa no país continental do Brasil e você não compra exatamente pela equação de proporção com os habitantes que você tem. Você compra vacina, mais uma vez, por unidade. O Brasil, Paulo, tem mais de 50 milhões de doses adquiridas hoje e é um dos países que mais vacina no mundo. É o quarto. Então, essa comparação é esdrúxula e imoral. Deixa eu mostrar 2 problemas com o seu raciocínio. Quais são os 2 problemas? E outra coisa, só pra completar. Canadá, a Alemanha,
tem países na União Europeia que tem um problema grave de vacinação. O Brasil está na frente de todos esses em quantidade e, na maioria das vezes, também em proporção. Agora, mais uma vez, vacina se compra em unidades, não é por milhão de habitantes. Agora, o Van Garten não contou respeito surpresa a Adriles, nenhuma, mas eu né? discordo. Eu acho que discordo por da sua milhão é discordância. por milhão, meu. Não, lógico que não. Claro que é. É, E tem. mas você Sabe quais as Tanto histórias? pra morte como pra Adriles, vacina. eu acho um absurdo quando chegam e falam o seguinte: o Brasil é o país que morreu mais. Aí vai olhar número absoluto, nós temos 200 milhões de habitantes. O Brasil é o país que vacinou mais. E olha em número absoluto. Pô, se eu moro na Ilha Seychelles e tem, sei lá, 10 mil habitantes, obviamente que vai ser mais rápida a vacinação. A questão política de você adquirir. Se eu tenho 10 milhões de vacinados aqui para 200 milhões de habitantes, ainda tá faltando muito. Deixa eu te dar um exemplo simples, Adriles. Pra chegar na tal da O imunidade. planeta Terra tem um problema de escassez de vacina. Então você eu não entendo, Posso pontuar, eu Adriles? entendo. É que eu Vou acho, pontuar duas só coisas. eu acho um argumento que ele não transmite Não, a realidade. ele transmite a realidade. Tanto de vacinas quanto de mortes. Isso. Quando o cara chega e usa o número absoluto para Não falar diz de nada, mortes, é quer dizer nada, desonesto. claro. Não é Entendeu? desonesto. Pra falar de mortes, lógico que Política pra adquirir vacina é uma coisa, você compra por unidade, não é por milhão. A gente tem 200 milhões, então a gente tem que adquirir 100 milhões. Deixa eu mostrar, Tendo Adriles, em o vista furo. que você tem escassez de vacina no mundo todo, é lógico que o Brasil fez um esforço gigantesco de ter 50 milhões de doses hoje. Eu vou Ao mostrar o contrário seu das furo em Seychelles, dois tem pontos 5 mil rápidos. doses. Ok. É lógico Não, isso. perfeito. que Tá eu tô respondido. Isso. A gente discorda, isso, mas tá discordo. respondido. E eu vou mostrar Joel. os dois furos disso. Suponha um país tipo Islândia, 200 mil habitantes. Vacinou 100% da população. Suponha que o Brasil tivesse vacinado só 1%. O Brasil teria vacinado 2 milhões. Pela lógica da Adriles, a gente ia dizer, o Brasil tá muito melhor que a Islândia. A Islândia vacinou 100%, o Brasil vacinou 1%, mas a gente tá melhor. Como Agora, resultado, e Adriles. sabe qual que é... Não, mas E aí sabe, é um resultado falacioso. e sabe qual que é o problema, Adriles? Sabe qual que é o problema, Adriles? Seu país que E mais sabe qual é o vacinou problema, do mundo. Adriles? Pelo amor de Deus. As empresas de vacina, como a Pfizer, elas alocam também os lotes de acordo com a população. Você acha que a Pfizer ofereceu 70 milhões de doses de vacinas para países Essa é outra pequenos? coisa. Claro que não. Ela fez oferta de acordo com o tamanho da população de cada país. Então é totalmente legítimo Agosto, as você circunstâncias eram analisar diferentes. pela população. Eram diferentes. Tem que analisar. Quem compra vacina, compra por unidade. E adquirir vacina. Coronavac é a mesma coisa. Quando a Coronavac veio pra cá, não, foi pensando na nossa população. AstraZeneca, AstraZeneca é a mesma coisa. A AstraZeneca não vendeu 1 a 1 para vários. Ele falou, vamos alocar pro Brasil, já que a gente vai desenvolver junto do governo, vamos alocar X doses. Como é que você me explica? A Alemanha, Canadá tá com A União Europeia, inteira a União Europeia que Adriles. funcionou como um mega Falta de país, habilidade política. foi muito Problema. ineficiente. A União Europeia foi um o Brasil fracasso. é mais... Essa é a questão. Mas já O tá na frente do é Brasil. mais eficientemente Não. político que a Agora maioria não. dos países. Não, quarto, Agora quarto proporcionalmente, melhor. proporcionalmente a União Europeia tá melhor que o O Brasil Brasil. ultrapassou a Inglaterra. Vocês ficam um fala quarto, O outro que importa é o fala proporcional, quinquagésimo. né, O que importa é Adriles? a qualidade Peraí, agora. peraí, Então, você preferia estar aqui do que na Inglaterra? Ah, beleza. Então, Ô, Joel e Adriles, o espera aí um Vaticano tem minuto, 200 pô. pessoas, Peraí. é o país que mais vai Adriles, vacinar. não faz Pelo amor de sentido. Deus, Dá aquela faz cortada todo básica. sentido. Não tem jeito. O que importa, meu povo, é vacina no braço, não é, Paulinha? Pois é. Eu O Brasil quero tá saber fazendo. quando é que a minha Você acha vai que o Brasil chegar, tá melhor que a quando é Inglaterra, vai chegar, cara? pra que a gente possa Ah, colocar O uma- Pazuello foi vai. incompetente. Pode fechar. Mas Fecha, a gente fecha tem que o se microfone. aproximar de imunizar pelo menos 70% da população pra... Cris. É difícil. Eu Vamos. sei que é difícil, mas se o Paulinha. objetivo é esse, Mas enquanto a a gente- gente não se aproxima dele, a gente tá mal, a gente tá diferente de Não outros tá que mal, já a gente tá conseguiram. melhor do que Paulinha. a maioria dos O Adriles acha que a gente tá quarto melhor que a lugar. Inglaterra. Paulinha também Não, tá a gente esquerda. Tá, né, Adriles? Dose de Você acha que a gente tá vacinação melhor que a na Inglaterra? Não tá, né? A gente tá em O Van 50º. Garten, pra Tá mim, não isqueirinho. contou nenhuma novidade. Que o Pazuello é incompetente, todo mundo Ô, sabe. Ninguém sabe que o Ninguém sabe que ele é Todo incompetente? mundo sabe. Agora tá Vocês todo vindo aqui mundo tá sabendo. impossível. Vai, comanda. Manda ver. Vocês trocar de querem assunto. ficar discutindo aqui porque eu tô querendo Vamos girar lá, a pau. vamos Vai lá, vamos lá. Vamos Vai lá, lá, que tem o Ciro capitão. ainda. Vamos lá que tem o Ciro Isso ainda. que era pra ser um Me comentário falaram que era um comentário extremamente rápido. Foi bem rápido. Vamos